Olá, meu nome é Valéria Montenegro Rojas, eu sou da Escola Municipal Jorge Birrimbacenra e hoje nós vamos começar as nossas aulas de geometria euclidiana plana, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui para vocês, vamos passar esse gráfico, né? Então o que que nós vamos ver de geometria plana, né? A gente vai começar então com os elementos básicos, tá? Nós vamos ver então segmento de reta, tá ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos dar uma olhada sobre segmento de reta. Então aqui eu tenho um ponto A, né? Eu tenho um ponto A bem aqui e eu tenho o ponto B. Se vocês observarem, tem várias trajetórias aqui, ó. Tem essa verde, né, que ele sai aqui do A, vai até o B. Tem essa aqui, né, que é essa curva azul, que ele sai do A até ir ao B. Tem essa outra vermelhinha aqui, que ele sai do A, faz toda essa volta aqui em forma de triângulo invertido e vai até no B. E tem a linha reta, que vai do A até o B. Então, se vocês observarem, eu tenho várias trajetórias e várias maneiras de chegar do A até o B, ok? Muito bem. Então, vamos à definição. Dado dois pontos distintos, A e B, um segmento de reta, ele é o quê? Ele é a menor, no caso aí, trajetória, tá? Trajetória de A até chegar ao B, ou vice-versa. Então, a gente tem aí o segmento de A até B, tá? É o mesmo que o segmento de B até A. Então, eu vou usar uma régua graduada. Então, aqui, ó, vou pegar uma régua, né? Vamos desenhar uma régua. A professora não está muito boa para desenhar hoje, não. Uma régua, tá? Então, não vou desenhar tão perfeito assim, tá? Então, eu tenho uma régua aqui mais ou menos, que eu vou colocar, né? Só mais ou menos para vocês darem uma olhadinha. 0. Aí eu tenho aqui o 1 e aqui o 2. Então, vou fazer um segmento aqui, que ele vai sair daqui, do ponto A, e ele vai chegar até aqui, tá? Que é o ponto B. Então, nesse caso aqui, eu vou medir com a régua graduada. Então, quando eu estou fazendo essa medição, o que que vai acontecer? Ó, eu vou colocar aqui A, B, aí eu vou colocar esse traço aqui, ó, que significa o quê? Esse traço para a professora? Medição de segmento, medir o segmento. Então, quer dizer, na realidade, quando eu escrevo segmento AB, precisa colocar o tracinho aqui em cima? Não, mas se eu for medir o segmento, aí eu preciso colocar os tracinhos em cima, tá? Então, esse segmento aqui, ó, se a gente for colocar ele na régua direitinho, usar a régua graduada, ele vai ter 2 centímetros, tá? Então, aqui, esse tracinho é a medida do segmento. Então, ó, toda vez que eu colocar esse traço, significa o quê? Que eu estou fazendo a medida do segmento. Vamos continuar. Bom, agora vamos aos segmentos congruentes. Isso aqui é uma parte da matemática, da geometria, que vocês têm que entender bem, congruentes. Toda vez que eu falar com segmentos, eles são congruentes, significa que eles são iguais. Vamos pegar um segmento aqui congruente. Bom, mas só que tem um detalhe do segmento congruente, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer os segmentos congruentes dentro do quê? Do conceito, para mim, de movimento rígido. Uma professora, que é isso? Então, vamos lá. Então, dentro dos segmentos congruentes, eu vou entrar em movimentos rígidos. Aí você vai falar assim, mas professora, o que era existo? Um movimento rígido. É o seguinte. Então, vamos lá. Definição. Vamos lá. Vamos deslocar um objeto. Vocês vão entender a hora que eu desenhar.
deslocar um objeto, pode ser qualquer objeto, tá? No plano. Ah, vocês vão falar, professora, o que é plano? Ó, plano, para mim, nesse momento, é isso aqui, onde eu estou escrevendo, tá? Para vocês aqui. Então, isso aqui para mim é um plano, tá? Então, no plano, ou no espaço, não tem problema. Então, eu não estou trabalhando só aqui, eu posso escrever em outro lugar, ou vou deslocar um objeto, tá? No plano ou no espaço. Vocês vão entender a hora que eu mostrar para vocês, tá? E não modificar as suas características. Isso é muito importante. Bom, vamos dar um exemplo? Por exemplo, você pega o seu estojo que está na sua camisa, na sua carteira, pegou o estojo. Aí você vai emprestar o seu estojo para o seu coleguinha, que está do lado. Aí o que vai acontecer? Você tem o objeto, que é o estojo. Você está deslocando o estojo. O que é deslocar? Você está pegando ele, dando na mão do seu colega e levando ele para no caso é o espaço, tá? Está levando ele para um outro lugar, que é a carteira do seu colega. Então, você está dando na mãozinha dele. Aí ele vai pegar o estojo. Eu pergunto para vocês, o objeto modificou o estojo? Não. O que aconteceu com o meu estojo? Ele apenas fez o quê? Um deslocamento. Ele saiu da sua carteira e foi para o seu coleguinha. Eu vou mostrar para vocês é a palma da mão, tá vendo? Ó, palma da mão. Ó, minha mão. Aí eu pego a outra mão e coloco em cima da palma da minha mão, ó. Olha o que acontece, ó. Uma palma da mão se sobrepõe à outra palma da mão. E a palma que está aqui atrás, ela desaparece totalmente. Ela desaparece, tá vendo, ó? Olha que legal. Ó. Ó. Então, eu posso falar que uma palma da mão é exatamente igual à outra? Qual é a palavrinha mesmo? Congruente? Eu posso só se eu sobrepor, tá vendo? Eu estou sobrepondo. O que é sobrepondo, professora? Por exemplo, é uma mão em cima da outra. Acontece isso só com a mão? Não, não acontece com a mão. Vamos voltar para a matemática. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aqui aos segmentos congruentes, ok? Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui um retângulo. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Deixa eu pôr aqui. Então, ele é formado pelo A, aqui o B, aqui o C e aqui o D. Olha, esse aqui, ele é um objeto rígido. Tá? Então, o que vai acontecer? Vocês concordam comigo que o segmento AB, ele é igual ao segmento CD? Vocês concordam comigo, ó, que esse lado aqui, ele é exatamente igual a esse lado aqui? É um retângulo, sim, tá? Então, o lado direito, ele é igual ao lado esquerdo, que são congruentes. Aí, você vai falar, professora, o que significa? Ó, então, vamos primeiro colocar o símbolo. Então, ó, AB. Lembrando, eu estou usando o quê? Medida. Então, eu coloco tracinho. É congruente. E como é que escreve congruente em matemática? É assim, você vai colocar 3 risquinhos. Ó, isso aqui é congruente. Então, ó, a medida de AB, ela é congruente à medida de CD. Olha que legal. Então, quer dizer, esses dois lados são congruentes. É como eu falei da mão. Se você pegar o lado AB, que é esse lado aqui, né? Vou até riscar ele bem riscadinho. Ó. Se você pegar esse lado AB, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. E sobrepor e colocar em cima, bem em cima mesmo, do CD, que está aqui de vermelho, que eu estou riscando para vocês, o que vai acontecer? O AB você vai colocar em cima do CD. O que vai acontecer? Vai acontecer igual a mão da professora, quando eu coloquei as duas mãos juntinhas. Ó. Quando você coloca uma em cima da outra, em cima significa sobrepor, tá? Então, quando a gente fala essa palavra sobrepor, é que eu vou colocar uma em cima da outra. Ó. E consegue desaparecer
a de baixo, você não consegue saber quem é de cima e quem é de baixo, porque eles são exatamente iguais, significa que elas são o quê? Congruentes, que elas são iguais. É a mesma coisa em matemática. Bom, então vamos à ideia de ângulo. O ângulo, ele é o quê? Então, aqui ele é um ângulo formado por duas semirretas. Vou até aqui o primeiro. Olha, observem bem, ó. Esse primeiro, ele tem uma abertura. O segundo, ele é menor do que o primeiro. O terceiro, ele é um pouquinho maior, tá? E o quarto é menor do que o terceiro. A gente tem também um ângulo formado de duas retas opostas, tá? Que é esse aqui, que é esse aqui. E nós temos o último ângulo também. Bom, ó. Então, ó, eu vou pegar, vou fazer essa reta aqui. Como é que eu vou fazer essa medição? Ó, vou pegar essa reta aqui que eu tô pintando de azul, tá? E vou fazer o quê? Eu vou trazer ela para cá, aqui para cima, para mim poder fazer essa medição, ok? Então, vou pegar essa reta, que eu vou chamar ela aqui de R1, tá? Vou pegar ela e vou trazer ela até chegar aqui, tá? Muito bem. Deixa eu desenhar ele aqui de novo, para me mostrar para vocês, ó. Então, tem aqui a reta, né? A semirreta. Vou marcar essa semirreta aqui. Vou pôr o nome de R1. Aí eu vou pegar, tentar pegar esse R1 e fazer o que com ela, ó? E vou levar ele até aqui em cima, ó, para coincidir com essa outra semirreta aqui, que eu vou chamar de R2. Então, ó, eu vou pegar e vou coincidir para mim poder fazer a medição desse ângulo, ok? Tá? E aí, o que vai acontecer? Ó, então aqui eu tenho essa medição do R1 para chegar no R2, ok? Beleza. Ah, mas do R1 para chegar no R2 também, né, tem outro meio de chegar. Qual é o outro meio? Vou fazer de outra cor aqui para vocês observarem, ó. Ó. Vou pegar aqui, ó, sair daqui, ó. Tá vendo? Então, para mim medir o ângulo, eu tenho duas possibilidades. Então, se eu pegar o R1 aqui, chegar até em cima aqui, coincidir com o R2, que a gente viu, né, no segmento congruente, lembra? Então, se eu pegar o R1 e coincidir, sobrepor ao R2, para mim fazer essa medição de ângulo, eu vou ter essa região aqui, tá? Agora, se eu quiser também pegar do R1 para mim chegar no R2, eu posso fazer ao contrário, ó, anti-horário, ó. O que eu vou fazer, ó? Sentido horário, ó. Olha que legal. Daqui. Então, eu posso medir dentro, né, para me chegar do R1 ao R2, ou eu posso ir por fora, pegar o meu R2, o R1 também, dar a volta toda até chegar no R2 para coincidir, tá? Então, aqui no caso, nesse caso, eu tenho duas regiões, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa aqui de região 1. E essa aqui de região 2, tá? E aí, professora, o que a senhora vai fazer? Como é que a senhora vai achar? Então, vamos lá. A região 1, região convexa. E a região 2, para nós, eu vou escrever região não convexa. Eu vou pegar aqui para vocês e vou mostrar. Vou pegar outra cor de caneta para mostrar para vocês. Se eu pegar dentro dessa região, qualquer dois pontos dentro dessa região, ó. Vou pegar uma região aqui, ó, tá vendo? Vou pegar aqui dois pontos, ó. Ponto A, ponto B, tá? Aí eu vou fazer o quê? Lembra? Ó,
Vou desenhar meu segmento de reta, né? Ó, tá vendo? Então, o que que vai acontecer se você pegar o ponto A e o ponto B? Ó, ponto A e o ponto B. Se você desenhar uma semirreta, olha o que que acontece. A semirreta, ela vai estar inteirinha dentro dessa região, ok? Por isso que ela é chamada de região convexa. Agora, se eu pegar dois pontos quaisquer fora da região convexa, que é essa região A1, pegar aqui na 2, por exemplo. Vou pegar aqui dois pontos, ó. Vou pegar o ponto P, lembrando que ponto pode ser qualquer letra do alfabeto minúsculo, desculpa, maiúsculo, tá? Letra maiúscula. E vou pegar aqui o ponto Q, por exemplo, ó. Ponto Q, tá? Ó. Aí eu vou pegar e vou desenhar a mesma coisa, eu vou desenhar uma semirreta, ó. Aí você vai falar, o que que vai acontecer com essa semirreta? Observa bem que ela vai pegar um pedaço da região convexa. Se eu pegar qualquer par, por exemplo, se eu pegar aqui um C e um D, por exemplo, vou até pegar outro exemplo, melhor para vocês verem, tá? Ó, vou desenhar minha semirreta, ó. Não vai ficar muito bonita não, mas dá para vocês analisarem, ó. O que que vai acontecer? Se eu pegar quaisquer dois pontos da região que não é convexa, olha o que que acontece. A semirreta, ela vai ter pedaço dela que vai estar dentro da região não convexa e vai ter pedaço dela que vai estar aqui dentro, que é a região convexa, ó. Tá vendo? Então, vai ter um pedaço aqui e vai ter um pedaço fora. Por isso que ela é chamada de região não convexa. Nesse ângulo aqui, ele tem duas semirretas opostas, ó. Então, nesse ângulo aqui, ele tem duas semirretas opostas. Olha que legal. Ok? E esse aqui, o que que acontece com as retas? Eu não sei se vocês observaram na outra aula. O que que vai acontecer? Vamos colocar nome aqui. Vamos chamar de R1 e R2, que eu gostei bastante. Então, o que que vai acontecer? Aqui o R1 é uma possibilidade. É uma hipótese, tá? Vamos fazer de conta, ou fazer uma hipótese, que o R1 coincide com o R2. Então, o que que vai acontecer com esse ângulo aqui? Na hora de eu colocar a minha volta. Olha que interessante, ó. Então, lembra que, ó, o R1, vamos voltar lá em cima. O R1 tem que chegar até ali, ó, no R2, né? Tem que chegar. Então, olha o que vai acontecer com essa volta aqui. Deixa eu fazer isso. Ó. Então, ele está saindo daqui, vai e vai. Olha só. Tá? Então, ele vai dar essa volta toda, porque ele vai coincidir. Já aqui em cima, o que que vai acontecer com R1 e R2? Ó. Aí ele vai pegar, ele vai sair daqui do R1, olha onde que ele vai. Até chegar lá no oposto, ó, duas semirrestas opostas, até chegar aqui. Tá? E aqui, ó, vamos pegar aqui esse número 2, mesma coisa, vou marcar todos eles. Esse aqui é mais fechadinho. Esse aqui, para chegar aqui, ó, lembrando que eu estou trabalhando a região convexa, ó. Daqui vai chegar até aqui, olha que bonitinho. Então, vamos voltar aqui. Agora, aqui é o seguinte, queridos. Como é que chama esses ângulos? Esses ângulos, para mim, eles são muito importantes, esses dois ângulos aqui, tá? Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo meia volta. Tá? Esse aqui é o ângulo meia volta. Esse aqui é o ângulo de volta inteira. Tá? Então, é um ângulo de uma volta inteira, né? De volta inteira, e o outro é de meia volta, que no caso aí é o ângulo de meia volta. Também chamado de ângulo, ele também é chamado de ângulo raso, tá?
chamado de ângulo raso. Agora vamos aqui de novo, lembrando que para mim esses dois aqui, os dois finais são muito importantes, tá? O ângulo de volta inteira, você vai falar: "Professora, quanto que vai medir esse ângulo de volta inteira?", tá? Então o ângulo de volta inteira, ele mede quanto? Ele mede 360 graus. Deixa eu colocar aqui. Tá? Que é essa medida que nós vamos utilizar. Tem outras medidas, professora? Tem. Vamos começar pelo grau, tá? O grau é a mais utilizada. A gente tem o grado, né? O que que é o grado, professora? É para aproximar os graus da medida que a gente conhece lá da régua, do centímetro, do decímetro, do metro, né? No caso aí da base 10, né? Então a gente tem o grado, né, que é para transformar e a gente está aproximando, no caso, o ângulo do decimal, né? E a gente tem outra medida que chama radianos também. Qual é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar os graus, tá?